Tudo começou em uma noite fria e chuvosa, quando o motorista de aplicativo trafegava por uma estrada quase deserta, cercada por árvores que se erguiam como sentinelas silenciosas. Ele já estava cansado, o volante pesado em suas mãos, quando notou algo estranho no acostamento. Uma figura parada, vestida com roupas encharcadas e cabelos grudados no rosto, olhando fixamente para o carro. Inicialmente, pensou ser apenas alguém perdido ou pedindo ajuda, mas algo naquela presença era diferente. Não havia sombra alguma, e o reflexo no retrovisor não mostrava nada. O motorista sentiu um arrepio percorrer sua espinha e acelerou levemente, tentando passar sem chamar atenção, mas a figura levantou o braço como se estivesse indicando para ele parar. A tensão cresceu e, por um momento, o mundo pareceu suspenso. O som da chuva se intensificou, o motor do carro roncou mais alto, e ele sentiu o coração pulsar com força descomunal. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido, deixando apenas uma sensação sufocante de que algo muito errado havia acontecido. Ainda tentando compreender o ocorrido, o motorista percebeu que o rádio do carro começou a chiar sozinho. Vozes distorcidas sussurravam seu nome, cortando o silêncio da noite com um tom que gelava a espinha. Ele desligou o aparelho, mas o chiado persistia, agora acompanhado de batidas suaves no teto do carro, como se alguém estivesse andando sobre ele. Um frio intenso começou a invadir o veículo, e ele sentiu a presença de algo ao seu lado, respirando próximo ao ouvido. Tremendo, o motorista fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, percebeu que o banco do passageiro estava vazio. Um grito humano e desesperado ecoou dentro do carro, sem origem, e ele acelerou sem pensar, tentando fugir de algo que não podia ver, mas parecia saber cada movimento seu. A estrada, antes simples, agora parecia se estender infinitamente, e cada curva parecia levá-lo para mais perto da presença que o assombrava. Em outra cidade, uma jovem caminhava sozinha por um beco escuro, sentindo a sensação de estar sendo observada. Ela ouviu passos atrás de si, mas quando se virou, não havia ninguém. Uma sombra alongada se projetava na parede, mas seu formato era estranho, impossível de definir. Cada passo que ela dava parecia ser acompanhado por dezenas de silhuetas invisíveis, e o medo começou a consumir sua mente. Ao piscar os olhos, algumas sombras desapareciam, mas outras surgiam, mais próximas, mais densas. Um sussurro gelado soou em seu ouvido, dizendo: "Você não devia estar aqui." O pânico tomou conta e ela correu, tropeçando, até finalmente alcançar a rua iluminada, mas ainda assim sentia que algo a seguia, invisível, esperando o momento certo para se revelar. Um jovem curioso decidiu explorar um hospital abandonado, atraído por relatos de desaparecimentos misteriosos ocorridos ali anos antes. Ao entrar, portas batiam sozinhas, e risadas abafadas ecoavam pelos corredores vazios. Ele sentiu uma pressão crescente no peito, como se algo invisível estivesse empurrando-o para baixo. No reflexo de uma janela quebrada, figuras encapuzadas o observavam, mas ao se virar, não havia nada. Cada corredor parecia se alongar infinitamente, impedindo que encontrasse a saída. O medo aumentava a cada passo, e quando finalmente caiu no chão, olhando para cima, todas as figuras pareciam observá-lo, imóveis, silenciosas, até que a escuridão engoliu o espaço ao seu redor, deixando sozinho com o terror que não podia explicar. Em uma casa isolada no campo, um casal começou a ouvir passos no sótão, embora ninguém morasse lá há anos. Objetos caíam sozinhos, móveis eram arrastados e sussurros incompreensíveis preenchiam os cômodos à noite. Em certo momento, a mulher acordou e encontrou o marido imóvel, os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que ela não podia perceber. Tentou chamá-lo, mas ele não reagia, perdido em uma realidade que não existia para ela. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia nada. A polícia chegou dias depois e não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, incapaz de explicar o que haviam enfrentado. A sensação de que algo os observava e aguardava ainda permanecia, invisível e implacável. Por fim, um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. À noite, ouviram passos e vozes ao redor da barraca, mas não havia ninguém. Lanternas revelavam figuras humanas imóveis à distância, misturadas às árvores, e um dos amigos fotografou a cena.
A imagem mostrava rostos que não pertenciam a ninguém vivo, com olhos negros e vazios. Tentaram fugir, mas os caminhos pareciam mudar, a floresta se transformava, e as sombras se multiplicavam, cercando-os. Gritos desesperados surgiam de todos os lados, mas ninguém respondia. Quando finalmente encontraram a estrada, juraram nunca mais voltar, conscientes de que haviam testemunhado algo que ultrapassava a vida e a morte, encontros que ninguém jamais conseguiria explicar, e que assombrariam suas memórias para sempre. Tudo começou em uma pequena estrada rural, onde a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Um homem caminhava sozinho para casa depois de um longo dia de trabalho quando percebeu algo estranho à distância. Uma figura parada no meio do caminho, imóvel, com a cabeça inclinada para um lado e um olhar que parecia atravessá-lo. Aproximou-se com cautela, mas quando chegou mais perto, percebeu que não havia feições humanas claras, apenas um vulto escuro que parecia absorver a luz da lua. Um arrepio percorreu seu corpo e, ao tentar recuar, sentiu uma força invisível segurando, paralisando cada músculo. Ele conseguiu soltar-se e correr, mas a sensação de estar sendo seguido permaneceu, mesmo depois de atravessar a estrada e chegar em sua casa. Ao olhar pela janela, viu o vulto parado no portão, como se o esperasse, e em silêncio, desapareceu assim que acendeu a luz. Na mesma noite, uma jovem que morava em uma rua próxima relatou ter ouvido passos suaves na varanda de sua casa. Ela morava sozinha e, ao abrir a porta, não encontrou ninguém. Um vento gelado entrou, mas as árvores ao redor não se mexiam. Ao olhar para dentro de casa, notou sombras alongadas nas paredes, como se formas humanas invisíveis estivessem se movendo, observando cada um de seus passos. Um sussurro atravessou a sala, repetindo seu nome de forma distorcida e insistente. Ela tentou ligar para alguém, mas o telefone não funcionava, como se o próprio tempo tivesse sido interrompido. A sensação de terror e presença era tão intensa que, mesmo acendendo todas as luzes, as sombras continuavam a cercá-la, como se quisessem levá-la para outro lugar, além do que a mente humana consegue compreender. Em outro ponto da cidade, um homem que trabalhava à noite em um estacionamento notou algo impossível. Um carro parado sem motorista, com faróis acesos, emitindo uma luz que parecia pulsar no ritmo de batimentos cardíacos. Quando se aproximou, uma mão gelada tocou seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O carro ligou sozinho, acelerando e freando sem comando, emitindo um som que lembrava um grito sufocado. Tentou correr, mas sentiu o chão como se estivesse pegajoso, dificultando cada passo. Um olhar invisível parecia perfurá-lo, e o ar em torno dele tornou-se pesado, quase sólido. O medo tomou conta de seu corpo, e ele jurou ouvir uma voz sussurrando: "Você também pode desaparecer." Em uma casa antiga na periferia, um casal ouviu sons vindos do porão. Eles sabiam que ninguém havia entrado ali por anos. Ao descer, encontraram móveis arrastados, poeira espalhada e, no chão, marcas como se alguém tivesse engatinhado, mas sem deixar pegadas claras. O ar era gelado, e a sensação de que estavam sendo observados aumentava a cada passo. De repente, ouviram o choro de uma criança ecoando do nada. Quando olharam para os cantos escuros, viram uma figura de costas, imóvel, e ao chamá-la, não houve resposta. O choro cessou e, no instante seguinte, a figura desapareceu, deixando apenas uma sensação de vazio e desespero, como se aquela presença jamais tivesse partido. Em uma estrada próxima ao rio, um pescador relatou ter visto algo que o deixou em estado de choque. Enquanto remava, notou uma pessoa parada sobre a água, como se caminhasse na superfície. Aproximou-se, pensando que fosse outro pescador, mas a figura não reagia a sinais ou chamadas. Era pálida, sem detalhes definidos no rosto, e emitia um cheiro de podridão que parecia atravessar o ar. O pescador tentou se afastar, mas o barco ficou pesado, quase impossibilitando o movimento. Quando finalmente conseguiu voltar à margem, olhou para trás e a figura ainda estava lá, observando, imóvel, até sumir lentamente em meio à névoa que surgiu do nada. Por fim, um grupo de estudantes que acampava próximo a uma antiga pedreira ouviu gritos vindos do penhasco durante a madrugada. Ao se aproximarem, viram vultos descendo rapidamente, desaparecendo antes que pudessem ser identificados. As lanternas piscavam e o chão parecia se mover de forma estranha, como se a gravidade tivesse mudado de direção. Um dos estudantes tirou fotos, e ao olhar, os rostos das figuras estavam nítidos,
com olhos completamente negros e expressão de agonia. Tentaram fugir, mas a trilha de volta parecia cada vez mais longa, com sombras se projetando à frente, atrás e ao redor deles. Quando finalmente alcançaram a estrada, juraram jamais voltar àquele lugar, certos de que haviam cruzado com algo que não pertencia a este mundo, encontros com a morte que ninguém consegue explicar, marcando para sempre suas memórias e deixando-os com medo que jamais desaparecerá. Tudo começou em uma noite de tempestade, quando um caminhoneiro percorria uma rodovia pouco movimentada. A chuva caía forte, e o nevoeiro tornava impossível enxergar além de alguns metros. De repente, ele avistou uma figura parada no meio da pista, iluminada apenas pelos faróis. Era um homem, com roupas encharcadas e a cabeça inclinada de maneira anormal. Ao se aproximar, percebeu que os olhos do estranho eram completamente negros, sem pupilas, e parecia observá-lo de dentro de sua própria mente. O caminhoneiro sentiu um frio intenso, e o motor do caminhão começou a falhar, como se a própria máquina estivesse sendo manipulada por algo invisível. Antes que pudesse reagir, o homem desapareceu, e a estrada ficou silenciosa, deixando apenas a sensação de que algo maligno o havia seguido por alguns quilômetros, invisível, mas presente. No mesmo dia, uma mulher que dirigia por um bairro antigo relatou que seu carro desligou repentinamente. Ao sair para verificar o que havia acontecido, viu um vulto branco atravessando a rua rapidamente, sem fazer barulho. A figura desapareceu antes que pudesse ser alcançada, mas ela sentiu um toque gelado em seu braço, como se alguém estivesse segurando sua pele com força. O medo tomou conta de seu corpo, e ela sentiu a respiração acelerada e irregular. Quando voltou para o carro, encontrou marcas de mãos molhadas no volante, mas não havia ninguém no banco do passageiro. Cada tentativa de ligar o carro parecia ser sabotada por uma força invisível, e ela só conseguiu sair do local quando a figura se afastou, ainda assim mantendo-a com a sensação de que algo invisível a observava, acompanhando cada passo. Em uma pequena cidade, um jovem que caminhava sozinho por um beco antigo ouviu passos atrás de si. Cada som parecia seguir exatamente o ritmo de seus próprios passos, mas ao olhar para trás, não havia ninguém. O beco parecia se estender infinitamente, mesmo sendo curto. Ele sentiu mãos frias segurarem seus ombros, e ao tentar gritar, a voz falhou. A luz de uma lâmpada próxima piscou violentamente, revelando sombras que se moviam de forma antinatural, esticando-se pelo chão e pelas paredes. Ele tentou correr, mas parecia que o próprio chão resistia a seus movimentos, como se estivesse preso a uma realidade distorcida. Cada segundo parecia durar minutos, e a sensação de terror aumentava à medida que as sombras se aproximavam, impossíveis de escapar. Em outro caso, um casal decidiu passar a noite em uma casa isolada na montanha. Durante a madrugada, ouviram portas se abrindo e fechando sozinhas, passos pesados ecoando pelos corredores e sussurros que pareciam vir de todas as direções. Ao investigar o sótão, encontraram móveis arrastados, poeira levantada e marcas de mãos que não podiam ter sido feitas por ninguém vivo. O ar estava gelado, e uma presença invisível parecia pressionar o peito do casal. Um deles sentiu dedos gelados tocarem o rosto, mas ao se virar, não havia nada. Cada tentativa de chamar por ajuda parecia ser ignorada pelo mundo, e a sensação de que algo estava observando e esperando aumentava, deixando-os paralisados de medo e com a certeza de que não estavam sozinhos. Perto de um rio, um pescador relatou ter visto figuras emergirem da água durante a noite. Silhuetas humanas, sem rosto, com olhos totalmente negros, moviam-se lentamente em direção à margem, sem emitir som. Ao tentar recuar, o barco ficou preso, como se a água tivesse se tornado sólida em volta dele. Sentiu mãos invisíveis segurarem suas pernas e braços, puxando-o para dentro do rio. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas ninguém respondeu. Quando finalmente conseguiu se soltar e alcançar a margem, percebeu que as figuras continuavam a observá-lo, imóveis, e desapareceram apenas quando o sol começou a nascer, deixando com o coração acelerado e uma sensação de que algo terrível o havia marcado para sempre. Por fim, um grupo de amigos que exploravam um cemitério abandonado à noite encontrou lápides sem nomes, mas com inscrições recentes em sangue seco. Ao andar entre elas, começaram a ouvir vozes chamando seus nomes, embora estivessem sozinhos. Lanternas revelavam vultos movendo-se rapidamente, surgindo e desaparecendo entre as árvores e túmulos. Um dos amigos tirou fotos, e ao olhar para a tela,
viu rostos deformados e olhos completamente negros encarando-os. Tentaram sair, mas o caminho parecia mudar, como se o cemitério tivesse se expandido, cercando-os. Apenas quando o medo tornou-se insuportável, encontraram a saída. Todos juraram nunca mais retornar, conscientes de que haviam cruzado com entidades que desafiam qualquer explicação, encontros com a morte que ninguém poderia entender, deixando cicatrizes psicológicas permanentes e o medo de que algo ainda os observa, invisível, à distância. Tudo começou em uma estrada rural conhecida por acidentes misteriosos. Um homem dirigia seu carro sozinho, quando notou uma figura parada no meio da pista. Era um vulto pálido, sem feições definidas, com roupas rasgadas e completamente encharcadas pela chuva. Ele reduziu a velocidade, mas ao se aproximar, a figura simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Um frio intenso tomou conta de seu corpo, e o motor do carro falhou por instantes, como se a presença tivesse interferido na máquina. Assustado, o homem continuou a dirigir, mas a sensação de que estava sendo seguido não o deixou. Sombras surgiam ao longo da estrada, movendo-se de forma antinatural, e o rádio do carro começou a chiar, emitindo vozes distorcidas que repetiam seu nome de forma insistente e perturbadora. Na mesma noite, uma mulher caminhava sozinha por um parque pouco iluminado quando sentiu uma presença ao seu lado. Um vento gelado percorreu sua nuca, e ela ouviu sussurros chamando seu nome, mesmo sem ver ninguém. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de ser observada crescia a cada instante. De repente, um vulto escuro surgiu entre as árvores, imóvel, mas os olhos brilhavam como brasas. Ela tentou correr, mas parecia que o chão a prendia, dificultando a fuga. A figura parecia flutuar levemente, aproximando-se a cada segundo, e, quando finalmente conseguiu alcançar a saída do parque, jurou que a presença permaneceu por mais alguns segundos, como se a estivesse seguindo invisivelmente, mesmo após a iluminação das ruas a receber. Em um bairro antigo, um jovem reparou em uma casa abandonada com janelas quebradas e portas escancaradas. Ao se aproximar por curiosidade, percebeu vultos passando rapidamente pelos cômodos escuros, sem emitir som. Cada passo que ele dava ecoava pelo interior da casa, e sombras se projetavam nas paredes, assumindo formas humanas. De repente, portas se abriram e fecharam sozinhas, e o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Um choro distante ecoou pelos cômodos, aumentando o medo do jovem, que sentiu mãos geladas tocarem seus ombros. Ao se virar, não havia ninguém. Desesperado, ele saiu correndo da casa, mas o sentimento de que algo o observava permaneceu por horas, deixando uma sensação de terror que não desapareceria facilmente. Um homem que trabalhava em um depósito à noite relatou ter ouvido vozes de crianças brincando entre as caixas, embora soubesse que o local estava vazio há anos. Ele seguiu os sons e encontrou um corredor completamente escuro, com marcas de mãos espalhadas pelas paredes, como se várias pessoas tivessem passado por ali. Um frio intenso tomou conta do ambiente, e ele sentiu que algo invisível estava o seguindo. Cada vez que acendia a lanterna, sombras surgiam rapidamente nos cantos do depósito, desaparecendo em frações de segundos. O pânico tomou conta do homem, que correu para a saída, mas a sensação de que estava cercado permaneceu até atravessar o portão, deixando com a certeza de que presenciara algo que ninguém poderia explicar. Em uma estrada próxima a um rio, um pescador viu figuras surgirem da água à noite. Silhuetas humanas, sem rosto e com olhos completamente negros, moviam-se lentamente em direção à margem. Ao tentar remar para longe, o barco pareceu ficar pesado, como se a água tivesse se tornado sólida. Ele sentiu mãos invisíveis puxando-o em direção à água. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas ninguém respondeu. Quando finalmente conseguiu alcançar a margem, percebeu que as figuras ainda o observavam, imóveis, até desaparecerem lentamente na névoa que surgia do rio. O medo permaneceu, marcando sua memória e deixando uma sensação de que algo maligno ainda estava à espreita. Por fim, um grupo de amigos decidiu explorar uma mina abandonada, famosa por desaparecimentos inexplicáveis. À noite, lanternas revelavam vultos que surgiam e desapareciam entre as paredes de pedra. Sons de passos ecoavam pelo túnel, mas não havia ninguém visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocar em seu braço, e gritos surgiram de todos os lados, sem origem. Fotografias tiradas mostravam rostos deformados e olhos completamente negros encarando-os.
Tentaram sair, mas a entrada parecia se mover, cada vez mais distante. Quando finalmente conseguiram alcançar a saída, juraram nunca mais voltar, conscientes de que haviam cruzado com entidades que não pertencem a este mundo, encontros com a morte que ninguém poderia explicar, deixando marcas psicológicas permanentes e um medo que jamais desapareceria. Tudo começou em uma estrada esquecida no interior, onde a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Um homem dirigia sozinho quando percebeu uma figura parada no acostamento, vestida com roupas encharcadas e com o rosto encoberto por cabelos molhados. Inicialmente, pensou ser alguém pedindo ajuda, mas quando se aproximou, percebeu que não havia sombra alguma acompanhando a pessoa, nem qualquer reflexo nos vidros do carro. Um frio intenso atravessou sua espinha, e ele sentiu como se cada músculo estivesse paralisado. Tentando escapar, acelerou, mas a figura parecia acompanhá-lo sem se mover, e cada vez que olhava pelo retrovisor, ela desaparecia e reaparecia à distância, mantendo um silêncio absoluto e aterrorizante. Na mesma noite, uma mulher que caminhava por uma rua deserta sentiu uma presença ao seu lado. Um vento gelado percorreu sua nuca, e ela ouviu um sussurro chamando seu nome. Ao olhar para os lados, não havia ninguém, mas as sombras nas paredes começaram a se alongar de forma antinatural, esticando-se como se tivessem vida própria. Um vulto escuro surgiu entre as árvores, imóvel, observando cada movimento dela. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de ser perseguida aumentava a cada segundo. Quando conseguiu alcançar uma rua iluminada, jurou que a presença continuava invisivelmente atrás dela, como se pudesse atravessar qualquer barreira, um encontro com a morte que ninguém poderia explicar. Em uma pequena cidade, um jovem que trabalhava à noite em um estacionamento percebeu um carro parado sem motorista, com os faróis acesos, emitindo uma luz pulsante. Ao se aproximar, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O carro acelerou sozinho, emitindo um som que lembrava um grito sufocado. Cada tentativa de se afastar parecia inútil, pois o chão ao redor ficava pegajoso e dificultava a corrida. Um olhar invisível parecia perfurá-lo, e ele ouviu uma voz sussurrar: "Você não devia ter vindo." O terror tomou conta, e ele precisou de muito tempo para recuperar a calma e conseguir sair do local, ainda sentindo que algo maligno observava à distância. Um casal que morava em uma casa antiga começou a ouvir passos no sótão, embora ninguém tivesse subido lá há anos. Objetos caíam sojinhos e móveis eram arrastados, enquanto sussurros incompreensíveis preenchiam o ambiente. Durante a noite, a mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos arregalados, fixos em algo que ela não podia ver. Ao tentar chamá-lo, ele não respondeu. Um toque gelado em sua nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou dias depois, não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, incapaz de explicar os acontecimentos, convencido de que algo os observava e esperava invisivelmente por eles, um encontro com a morte que não tinha explicação lógica. Em uma estrada próxima a um lago, um pescador notou figuras emergindo da água durante a madrugada. Silhuetas humanas, sem rosto, com olhos completamente negros, moviam-se lentamente em direção à margem. Ele tentou remar para longe, mas o barco ficou pesado, quase impossível de movimentar. Sentiu mãos invisíveis segurando suas pernas e braços, puxando-o em direção à água. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas não havia ninguém para ouvir. Apenas quando o sol começou a nascer, as figuras desapareceram na névoa do lago. O medo permaneceu, deixando marcado e com a sensação de que algo maligno ainda observava, à espreita, pronto para reaparecer a qualquer momento. Por fim, um grupo de amigos decidiu explorar um antigo cemitério abandonado. À noite, lanternas revelavam vultos surgindo e desaparecendo entre os túmulos. Sons de passos ecoavam pelo local, mas ninguém podia ser visto. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocarem seu braço, e gritos surgiram de todos os lados, sem origem. Fotografias mostraram rostos deformados e olhos completamente negros, observando-os. Tentaram fugir, mas o cemitério parecia se expandir, cercando-os por todos os lados. Apenas quando conseguiram alcançar a estrada de saída, juraram nunca mais voltar, cientes de que haviam cruzado com entidades que não pertencem ao mundo dos vivos, encontros com a morte que ninguém jamais conseguiria explicar, deixando marcas psicológicas e um medo que duraria para sempre.
Tudo começou em uma estrada esquecida, cercada por árvores altas e silenciosas, onde o vento parecia carregar sussurros que ninguém podia entender. Um motorista, retornando de uma viagem longa, notou uma figura parada no meio da pista. A princípio pensou ser apenas alguém perdido, mas ao se aproximar, percebeu que não havia sombra alguma e o reflexo no retrovisor não mostrava nada. Um frio cortante percorreu sua espinha, e o motor do carro começou a falhar, como se algo invisível interferisse no veículo. O homem acelerou, mas a sensação de que estava sendo seguido persistia. A figura reaparecia ora à frente, ora ao lado, sem jamais fazer um som, mantendo um silêncio absoluto e aterrorizante que fazia o coração disparar a cada instante. Na mesma noite, uma mulher caminhava sozinha por uma rua deserta e sentiu uma presença ao seu lado. Um vento gelado percorreu sua nuca, e ela ouviu sussurros chamando seu nome, mas não havia ninguém visível. As sombras das paredes começaram a se esticar de forma antinatural, como se tivessem vida própria, e um vulto surgiu entre as árvores, observando cada um de seus movimentos. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de perseguição aumentava a cada segundo. Ao chegar a uma rua iluminada, jurou que a presença permanecia invisivelmente atrás dela, atravessando barreiras físicas, um encontro com a morte que ninguém poderia explicar. Um jovem, trabalhando à noite em um estacionamento, notou um carro parado com os faróis acesos, mas sem motorista. Aproximando-se, sentiu uma mão gelada em seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. O carro acelerou sozinho, emitindo um som que lembrava um grito sufocado. Cada tentativa de se afastar parecia inútil, o chão parecia se agarrar a ele, dificultando cada passo. Um olhar invisível parecia perfurá-lo, e uma voz sussurrou: "Você não devia ter vindo." O terror tomou conta do jovem, que só conseguiu sair do local após um longo tempo, ainda sentindo a presença de algo maligno à distância. Em uma casa antiga na periferia, um casal começou a ouvir passos no sótão, mesmo sem ninguém subir lá há anos. Objetos caíam sozinhos, móveis eram arrastados, e sussurros ecoavam pelos corredores. Certa madrugada, a mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos arregalados, fixos em algo que ela não podia ver. Ao tentar chamá-lo, ele não respondeu. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou, não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, convencido de que algo invisível os observava e esperava, marcando-os com um encontro com a morte que não tinha explicação lógica. Em uma estrada próxima a um rio, um pescador viu figuras emergirem da água à noite. Silhuetas humanas, sem rosto e com olhos completamente negros, moviam-se lentamente em direção à margem. Ao tentar remar para longe, o barco ficou pesado, como se a água tivesse se tornado sólida. Sentiu mãos invisíveis segurando suas pernas e braços, puxando-o para dentro da água. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas ninguém respondeu. Apenas com o nascer do sol, as figuras desapareceram na névoa, deixando marcado e convencido de que algo maligno ainda espreitava, pronto para retornar. Por fim, um grupo de amigos decidiu explorar uma floresta conhecida por desaparecimentos misteriosos. À noite, lanternas revelaram vultos surgindo e desaparecendo entre as árvores. Passos ecoavam por todos os lados, mas ninguém era visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocar em seu braço, e gritos surgiram sem origem definida. Fotografias tiradas no local mostravam rostos deformados e olhos completamente negros encarando-os. Tentaram fugir, mas a trilha parecia se transformar, cercando-os. Somente ao encontrar a estrada de saída conseguiram escapar. Todos juraram nunca mais voltar, conscientes de que haviam cruzado com entidades que não pertencem a este mundo, experiências com a morte que ninguém poderia explicar, deixando cicatrizes psicológicas e um medo permanente que os perseguiria para sempre. Tudo começou em uma estrada rural, isolada e cercada por árvores densas, onde a escuridão parecia viva. Um caminhoneiro, voltando de uma entrega noturna, notou uma figura parada à beira do acostamento, completamente imóvel. Quando se aproximou, percebeu que o vulto não possuía feições humanas definidas e que o reflexo no retrovisor mostrava apenas sombras ondulando, como se o ar tivesse se distorcido. Um frio intenso percorreu sua coluna, e o motor do caminhão começou a falhar, como se uma força invisível interferisse. Tentando escapar, acelerou,
mas a sensação de ser seguido permaneceu. O vulto desapareceu repentinamente, mas cada vez que olhava pelo retrovisor, sentia que algo observava, silencioso e ameaçador, acompanhando seus movimentos. Na mesma noite, uma mulher caminhava por uma rua quase deserta e sentiu um toque gelado no ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O vento carregava sussurros incompreensíveis, chamando seu nome repetidamente, e as sombras das árvores pareciam se alongar de forma antinatural, formando vultos que a observavam. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de perseguição aumentava a cada segundo. Ao alcançar uma rua iluminada, jurou sentir a presença ainda próxima, atravessando barreiras físicas invisíveis, um encontro com a morte que ninguém conseguiria explicar. Em um bairro antigo, um jovem caminhava próximo a um prédio abandonado quando percebeu vultos passando rapidamente pelas janelas quebradas. Cada passo que dava parecia ecoar em câmera lenta, e sombras surgiam nas paredes, alongando-se como formas humanas deformadas. De repente, portas bateram violentamente e o ar ficou denso, dificultando a respiração. Um choro distante ecoava pelos cômodos, e ele sentiu mãos geladas tocarem seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. Desesperado, correu para a rua, mas sentiu que algo invisível ainda observava, acompanhando cada passo, deixando marcado pelo medo. Um casal que passava a noite em uma casa isolada ouviu passos no sótão, mesmo sabendo que ninguém subira lá há anos. Objetos caíam sozinhos e sussurros percorriam os corredores. A mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos fixos em algo que ela não podia ver. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou, não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, convencido de que algo invisível os observava, esperando o momento certo para se manifestar, deixando uma lembrança que jamais seria esquecida. Em um lago próximo a uma estrada, um pescador notou figuras emergindo da água durante a madrugada. Silhuetas humanas, sem rosto e com olhos negros, moviam-se em direção à margem. Ao tentar remar, o barco ficou pesado, quase impossível de movimentar. Sentiu mãos invisíveis puxando-o para dentro da água. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas ninguém respondeu. Somente quando a luz do amanhecer surgiu as figuras desapareceram, deixando com a certeza de que algo maligno ainda observava, pronto para voltar. Por fim, um grupo de amigos explorava uma floresta conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. Lanternas revelaram vultos surgindo e desaparecendo entre as árvores. Passos ecoavam ao redor, mas ninguém era visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocarem seu braço, e gritos surgiram de todas as direções, sem origem. Fotografias tiradas no local mostravam rostos deformados e olhos negros observando-os. Tentaram fugir, mas a trilha parecia se expandir, cercando-os. Apenas ao encontrar a estrada conseguiram escapar, jurando nunca mais voltar, conscientes de que haviam cruzado com entidades invisíveis, encontros com a morte que ninguém poderia explicar, deixando marcas psicológicas e medo permanente. Tudo começou em uma estrada isolada no interior, envolta por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Um homem dirigia sozinho quando avistou uma figura parada à beira do acostamento, com postura rígida e roupas encharcadas. Ele reduziu a velocidade, mas ao se aproximar, percebeu que não havia sombras projetadas e o reflexo no retrovisor não mostrava nada. Um frio cortante percorreu sua espinha e, por alguns segundos, o motor do carro falhou, como se algo invisível estivesse interferindo. Ele acelerou, mas a sensação de ser observado não o deixou. O vulto desapareceu, reaparecendo de forma súbita à distância, silencioso, mantendo uma presença aterrorizante que parecia seguir cada movimento seu. Na mesma noite, uma mulher caminhava por uma rua deserta quando sentiu um toque gelado em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Um vento carregava sussurros incompreensíveis, chamando seu nome de forma insistente. As sombras das árvores começaram a se alongar de maneira anormal, formando vultos que a observavam. Cada passo que ela dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de perseguição aumentava a cada segundo. Ao alcançar a rua iluminada, jurou que a presença ainda estava lá, atravessando barreiras físicas, um encontro com a morte que ninguém poderia explicar. Em um bairro antigo,
um jovem percebeu vultos passando rapidamente por um prédio abandonado. Cada passo que dava parecia ecoar em câmera lenta, e as sombras se projetavam nas paredes, tomando formas humanas distorcidas. De repente, portas bateram violentamente, e o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Um choro distante ecoava pelos cômodos, e ele sentiu mãos geladas tocarem seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. Desesperado, correu para a rua, mas sentiu que algo invisível ainda observava, mantendo o medo e a certeza de que não estava sozinho. Um casal hospedado em uma casa isolada começou a ouvir passos no sótão, mesmo sabendo que ninguém tinha subido lá há anos. Objetos caíam sojinhos, e sussurros ecoavam pelos corredores. A mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos arregalados e fixos em algo que ela não podia ver. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou, não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, convencido de que algo invisível os observava, esperando o momento certo para se manifestar, deixando uma lembrança permanente de terror. À beira de um lago, um pescador notou figuras emergindo da água à noite. Silhuetas humanas, sem rosto, com olhos negros, moviam-se lentamente em sua direção. Ao tentar remar, o barco tornou-se pesado, como se a água tivesse virado pedra. Sentiu mãos invisíveis puxando-o para dentro do lago. Um grito sufocado escapou, mas não havia resposta. Somente com o amanhecer, as figuras desapareceram na névoa, deixando marcado e convencido de que algo maligno ainda observava, pronto para voltar. Por fim, um grupo de amigos explorava uma floresta famosa por desaparecimentos inexplicáveis. Lanternas revelaram vultos surgindo e desaparecendo entre árvores. Passos ecoavam ao redor, mas ninguém era visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocarem seu braço, e gritos surgiam sem origem definida. Fotografias mostraram rostos deformados e olhos completamente negros os observando. Tentaram fugir, mas o caminho parecia se transformar, cercando-os. Apenas ao encontrar a estrada de saída conseguiram escapar, jurando nunca mais voltar. Eles haviam cruzado com entidades que não pertencem a este mundo, experiências com a morte que ninguém poderia explicar, deixando marcas psicológicas e medo permanente. Tudo começou em uma estrada deserta, cercada por árvores densas que bloqueavam a luz da lua. Um motorista voltava de viagem quando avistou uma figura parada no acostamento, completamente imóvel. Ao se aproximar, percebeu que não havia sombra e o reflexo no retrovisor não mostrava nada. Um frio cortante percorreu sua coluna, e o motor do carro falhou brevemente, como se algo invisível interferisse. Tentando escapar, acelerou, mas a sensação de ser observado persistia. O vulto desapareceu repentinamente, mas cada vez que olhava pelo retrovisor, sentia a presença silenciosa e ameaçadora seguindo seus movimentos, mantendo um terror constante. Na mesma noite, uma mulher caminhava por um bairro pouco iluminado quando sentiu um toque gelado no ombro. Virou-se, mas não havia ninguém. Um vento carregava sussurros incompreensíveis, chamando seu nome repetidamente. As sombras das árvores começaram a se alongar de forma anormal, formando vultos que a observavam. Cada passo que dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de perseguição aumentava a cada segundo. Ao alcançar a rua iluminada, jurou que a presença ainda estava ali, atravessando barreiras físicas, um encontro com a morte que ninguém poderia explicar. Um jovem caminhava próximo a um prédio abandonado quando percebeu vultos atravessando rapidamente as janelas quebradas. Cada passo que dava parecia ecoar em câmera lenta, e as sombras nas paredes tomavam formas humanas distorcidas. De repente, portas bateram violentamente e o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Um choro distante ecoou pelos cômodos, e ele sentiu mãos geladas tocarem seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. Desesperado, correu para a rua, mas sentiu que algo invisível continuava a observá-lo, deixando-o aterrorizado. Um casal hospedado em uma casa isolada ouviu passos no sótão, mesmo sabendo que ninguém subira lá há anos. Objetos caíam sojinhos e sussurros percorriam os corredores. A mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos arregalados, fixos em algo que ela não podia ver. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou,
não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, convencido de que algo invisível os observava, esperando o momento certo para se manifestar, deixando uma lembrança de terror permanente. À beira de um lago, um pescador viu figuras emergirem da água durante a madrugada. Silhuetas humanas, sem rosto e com olhos negros, moviam-se lentamente em sua direção. Ao tentar remar, o barco tornou-se pesado, quase impossível de movimentar. Sentiu mãos invisíveis puxando-o para dentro do lago. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas ninguém respondeu. Somente com o amanhecer, as figuras desapareceram na névoa, deixando marcado e convencido de que algo maligno ainda observava, pronto para voltar. Por fim, um grupo de amigos explorava uma floresta conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. Lanternas revelaram vultos surgindo e desaparecendo entre árvores. Passos ecoavam ao redor, mas ninguém era visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocarem seu braço, e gritos surgiam sem origem definida. Fotografias tiradas no local mostravam rostos deformados e olhos completamente negros os observando. Tentaram fugir, mas o caminho parecia se transformar, cercando-os. Apenas ao encontrar a estrada de saída conseguiram escapar, jurando nunca mais voltar. Eles haviam cruzado com entidades que não pertencem a este mundo, experiências com a morte que ninguém poderia explicar, deixando marcas psicológicas e medo permanente. Tudo começou em uma estrada rural deserta, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Um motorista voltava de uma longa viagem quando avistou uma figura parada no acostamento, imóvel, com roupas encharcadas e sem feições definidas. Ao se aproximar, percebeu que não havia sombra projetada e o reflexo no retrovisor não mostrava nada. Um frio cortante percorreu sua espinha e o motor do carro falhou por breves segundos, como se uma força invisível interferisse. Tentando escapar, acelerou, mas a sensação de ser seguido permaneceu. A figura desapareceu de repente, mas cada vez que olhava pelo retrovisor, sentia a presença silenciosa e ameaçadora, acompanhando cada movimento. Na mesma noite, uma mulher caminhava por uma rua pouco iluminada quando sentiu um toque gelado no ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Um vento carregava sussurros incompreensíveis, repetindo seu nome de forma insistente. As sombras das árvores começaram a se alongar de maneira antinatural, formando vultos que a observavam. Cada passo que ela dava parecia ecoar infinitamente, e a sensação de perseguição aumentava a cada segundo. Ao alcançar a rua iluminada, jurou que a presença ainda estava lá, atravessando barreiras físicas, um encontro com a morte que ninguém poderia explicar. Em um bairro antigo, um jovem reparou em vultos atravessando rapidamente as janelas de um prédio abandonado. Cada passo que dava parecia ecoar em câmera lenta, e as sombras nas paredes tomavam formas humanas distorcidas. De repente, portas bateram violentamente e o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Um choro distante ecoava pelos cômodos, e ele sentiu mãos geladas tocarem seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém. Desesperado, correu para a rua, mas sentiu que algo invisível ainda observava, deixando-o aterrorizado. Um casal hospedado em uma casa isolada ouviu passos no sótão, mesmo sabendo que ninguém subira lá há anos. Objetos caíam sozinhos e sussurros percorriam os corredores. A mulher acordou e encontrou o marido imóvel, com os olhos arregalados, fixos em algo que ela não podia ver. Um toque gelado na nuca a fez girar, mas não havia ninguém. Quando a polícia chegou, não encontrou sinais de invasão. Apenas o casal aterrorizado, convencido de que algo invisível os observava, esperando o momento certo para se manifestar, deixando uma lembrança permanente de terror. À beira de um lago, um pescador notou figuras emergindo da água à noite. Silhuetas humanas, sem rosto e com olhos negros, moviam-se lentamente em sua direção. Ao tentar remar, o barco tornou-se pesado, quase impossível de movimentar. Sentiu mãos invisíveis puxando-o para dentro da água. Um grito sufocado escapou de sua garganta, mas não havia resposta. Somente com o amanhecer, as figuras desapareceram na névoa, deixando marcado e convencido de que algo maligno ainda observava, pronto para voltar. Por fim, um grupo de amigos explorava uma floresta famosa por desaparecimentos inexplicáveis.
Lanternas revelaram vultos surgindo e desaparecendo entre árvores. Passos ecoavam ao redor, mas ninguém era visível. Um dos amigos sentiu mãos geladas tocar em seu braço, e gritos surgiam sem origem definida. Fotografias tiradas no local mostraram rostos deformados e olhos completamente negros os observando. Tentaram fugir, mas o caminho parecia se transformar, cercando-os. Apenas ao encontrar a estrada de saída conseguiram escapar, jurando nunca mais voltar. Eles haviam cruzado com entidades que não pertencem a este mundo, experiências com a morte que ninguém poderia explicar, deixando marcas psicológicas e medo permanente.